os apóstolos estavam presos, um anjo veio e, de uma forma miraculosa, libertou aqueles dois apóstolos. Os sentinelas nem souberam do que estava acontecendo. Então, gostaria de ler com vocês alguns textos. Por favor, volte comigo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu sei que é um pouco cansativo, todas essas informações, mas não tem como entrar na vida desse apóstolo, entender o segredo dessa experiência de viver Cristo, sem que nós venhamos construir todo esse cenário na mente. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 8 tem a prisão deles. Agora, por favor, nos versículos 19 a 21, tem o ato miraculoso do anjo que libertou os apóstolos da prisão. E Saulo vendo tudo isso. Agora vocês imaginam, aí depois do versículo 21, a frustração de todos aqueles religiosos. E agora? Eles ordenaram a crucificação de Cristo. Tudo estava acabado com a morte de Cristo. Mas agora um cenário muito, muito maior estava acontecendo. Um movimento muito maior. É como se Cristo tivesse se multiplicado. Uma multidão incontável de pessoas, fazendo obras de milagres, acontecendo em todos os lugares em Jerusalém. Era a festa do Pentecostes, judeus de todos os lugares possíveis daquela época estavam em Jerusalém para essa festa. Você pode imaginar o estado de ebulição que estava ocorrendo ali. Então, os líderes religiosos, em pânico, perplexos, eles queriam acabar com tudo isso. Então, prenderam os apóstolos. Só que acontece algo muito extraordinário. Veja os versículos 24 e 25 de Atos, capítulo 5, por favor. Diz assim: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles. Está vendo aí? Eles ficaram perplexos. Aí diz assim que ele chegou alguém e anunciou-lhes: eis que os homens que metesses no cárcere estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Isso chocava eles, porque aqueles homens estavam presos, acorrentados. Eles falavam manietados. Haviam sentinelas. Só que agora não. A notícia que chega é que aparentemente tudo estava normal naquela prisão pública. Mas não estava. Porque os homens que deveriam estar presos estavam pregando. Veja o versículo 26. Nisso foi o capitão com os oficiais e trouxeram eles sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os trazido e apresentaram ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos admoestamos que não ensinasseis nesse nome, e eis que tendes enchido Jerusalém com o vosso ensino, e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem. Eles não mencionam Cristo. Então, novamente, os apóstolos são presos, versículos 26 a 28. Diz que eles foram presos. Aí no versículo 28 diz assim, novamente o texto que li, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Aí olha o versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Saulo estava ali. Com certeza ele estava. Por ser um homem muito proeminente. Por ser um homem onde os anciãos depositavam nele uma grande, profunda esperança. Pela história seguinte, do que acontece, no capítulo 8, capítulo 9, você vai perceber que, embora ele vai entrar num cenário aí, desde o final do capítulo 7, 8 e 9. Então, quando você lê a história de Paulo, a partir do capítulo 7, 8 e 9 de Atos, então você entende claramente que ele não caiu de paraquedas nesse caldeirão fervilhante. Ele estava lá, vendo tudo. E é tudo isso que o motiva.
a fazer o que ele fez. Então, as emoções de Paulo estavam ali, então, em uma completa evolução, fervilhando. E depois nós temos um parecer de Gamaliel, para que eles tivessem cuidado com o que estava acontecendo. Havia outros movimentos que também não deram certo. Se esse movimento não é de Deus, ele não vai prevalecer. Estou resumindo aqui as palavras de Gamaliel, um pouco extensa. Então nós sabemos que os principais sacerdotes resolveram soltá-lo, mas antes disso, os açoitaram. Então eles foram açoitados e também libertados. Vamos dar um passo mais à frente. Eu quero agora entrar um pouco sobre Paulo. Agora ele vai entrar no cenário. Eu creio que daqui em diante nós vamos nos deter bem na sua vida, olhando o ponto. Eu fiquei calado aí durante esses 20 minutos, 25, porque eu acho muito importante a gente entender todos esses precedentes que estavam na vida de Paulo. E conhecê-lo é conhecer esse início da vida dele, que foi aí resumido de forma brilhante pelo Luiz Fontes. E agora ele vai começar a pontuar sobre o Paulo. Por enquanto foi uma história introdutória do Paulo. E é isso que nós vamos estar trabalhando nos próximos sábados. Então é muito importante a gente começar com esse background do que nós vamos estar estudando nos próximos meses. Minuciosos, vendo detalhes de forma microscópica, se possível for, para a gente extrair verdades impressionantes sobre ele. Entender Paulo por esse âmbito, eu creio que vai nos levar a ler suas cartas com um coração muito mais quebrantado, devocional, do que você já fez durante toda a sua vida. Então vamos lá. Deixa-me pegar de uma forma mais temática, para a gente ganhar tempo. Lucas vai mencionar 3 vezes como esse feroz adversário de Cristo atacou a sua igreja. Aqui no capítulo. Feroz adversário de Deus atacou a sua igreja. Guardem isso. Capítulo 7, gostaria de convidar vocês para ler o versículo 58. Vamos pegar esse texto. Está assim, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um moço chamado Saulo. Apedrejava Estevão, que invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. É fantástica essa história do Estevão, que é apedrejado, e Paulo assistia a isso. Estevão é discípulo de Cristo. Paulo assistiu a isso. Foi conivente com isso. Vamos escutar. Amados irmãos, aqui está o martírio de Estevão. Quero colocar alguns detalhes para vocês. Você vê que esse jovem, deixe-me colocar algumas características de Estevão. Estevão era um jovem de Jerusalém. Se você ler o capítulo 6, versículo 8, versículo 10, versículo 15, você vai conhecer bem quem era esse jovem. Esse jovem aqui, segundo o versículo 10 do capítulo 6, diz que ele era um homem que tinha sabedoria e a unção do Espírito Santo. No versículo 8, eu dei um pulo aqui, vai dizer que ele era um homem cheio de graça e de poder. O versículo 10 diz que ele tinha sabedoria e a unção do Espírito. E no versículo 15, diz que o seu semblante era como que de um anjo de Deus. É muito importante esse quadro, porque foi para esse rosto que Paulo olhou quando ele estava sendo apedrejado. Estevão. Foi este homem brutalmente assassinado pelo consentimento de Saulo. Eu quero que você leia agora o capítulo 8, versículo 1. Está assim: Saulo